Aê, pô. Não. Aí, Aí sim. falei. É porque eu já faço isso há muito tempo. Aí eu sei. Às vezes é isso. Aí tem que trocar de telefone, porque o teu só vai aceitar quando você chama alguém. Quando você é Entendi. chamado por alguém, não vai aceitar. Tava achando que era a minha capacidade tecnológica aqui que não encaixou. Não, não é, pô. É o telefone mesmo. Os telefones. Já aconteceu vários perrengues desses e tive que trocar. Já troquei mais de 3 telefones para isso acontecer. Hoje eu tenho um telefone só para fazer live, senão não rola. Mas Legal, legal. enfim, esperar a galera transportar aí, cara. A galera vai entrar, vai ver que o meu ao vivo tá aberto, a galera vai começar a entrar aqui. Mas Legal. eu tava batendo um papo informal com a galera e tudo mais. Deixa eu colocar de novo aqui a legenda. Não sei se eu consigo fixar, mas eu acho que você consegue. Tá vendo aí o comentário que eu fiz? Tô vendo. Clica nele e aí aperta fixar. Fixar. Perfeito. Pronto. Aí tu aperta mais. Aí, ó. Aí vai aparecer isso. Já Já fixou foi. o nosso assunto. Excelente. Então tava falando com a galera vai começar a chegar aqui. A gente saiu e entrou de novo. Fernando, é o seguinte, cara. Primeiro eu queria agradecer aí por você ter aceito o convite para bater esse papo com a gente, representando aí a Casa Maranguape, uma das maiores casas que a gente tem aí do segmento aí de A e B de equipamentos aqui no Rio de Janeiro e afora também. Queria primeiro que você começasse a contar um pouquinho de você, quem é você, o Fernando, essa coisa da Maranguape, quanto tempo tem a Maranguape? Legal, João. Antes de mais nada, primeiro te agradecer por a gente conseguir bater esse papo, dividir um pouquinho da nossa experiência. E tem outra coisa que eu queria dizer também, eu sei que você tem a tua agenda aí apertada com relação à live, e encerrar aí, não sei como é que tá o teu horário, a gente Não, ficou fora do vamos horário. encerrar na hora, pô. Aqui tu tem Atrasado cadeira aí, cativa. Tem cadeira atrasados aí cativa. 20 e poucos minutos. Mas enfim, então, cara, a Casa Maranguape tem uma história aí bem grande no cenário de fornecimento de utensílios e equipamentos para esse mercado. A gente tem mais de 70 anos de história, né? Uma empresa de gestão familiar, a gente está na terceira geração, tentando aí, trabalhando muito duro para implementar uma gestão mais profissional a cada dia que passa, né? Fazendo com que o nosso negócio efetivamente aconteça e dê os resultados que os sócios esperam. E a gente vem aí nesse segmento focado 100%, fornecendo utensílios e equipamentos para o segmento de food service, segmento de A e B, bares, hotéis e restaurantes, e estabelecimentos comerciais. Nosso foco é esse. A gente até tem uma loja showroom, uma loja física, mas o principal objetivo do nosso negócio é distribuir utensílios e equipamentos, em uma gama de quase 10 mil itens, mais ou menos, para esse segmento especificamente. Então, pegando isso que você falou sobre a história da Maranguape, 70 anos de tradição, já passaram por poucas e boas, tenho certeza, em 70 anos a gente já viveu e reviveu vários tipos de dificuldade, de alegrias dentro da empresa. Eu queria fazer aqui uma linha do tempo com você, cara. Voltando aqui a mais ou menos uns 4 a 5 meses, vamos botar 5 meses melhor, quando isso tudo lá fora estava muito forte, muito ativo, a coisa revirada lá fora. O que o Fernando, como diretor comercial da Casa Maranguape, qual foi a postura da Casa Maranguape quando começou o burburinho lá fora e a coisa acontecer lá fora? Qual foi a postura de vocês quanto a isso, quanto ao mercado? Então, João, a gente, ao longo da nossa história, desses mais de 70 anos, não é a primeira crise que a gente passa, né? A gente já viveu outras, mas com toda a certeza do mundo, essa foi a mais inesperada, né? Que acabou surpreendendo a gente, por mais que a gente já estivesse acompanhando o que estava acontecendo no mundo, a gente acreditava que essa realidade ainda talvez demorasse um pouquinho ou que não chegasse, né? A gente pelo menos torcia para que isso acontecesse e essa pandemia acabasse não chegando no Brasil e atingir a gente. E a gente tinha em março o principal evento do setor aqui no Rio de Janeiro, uma feira onde a gente tem um investimento muito pesado, né? Onde a gente lança catálogo, onde a gente lança produto novo. Às vésperas, né? O evento começava dia 20, eu acho, 21. E aí eu lembro bem que o evento começava na segunda e a gente na sexta-feira veio a notícia
já começou na semana anterior, na quarta ou na quinta, dia 16, 17, mais ou menos, toda a história da pandemia chegando cada vez mais perto da gente, e a gente já tinha o planejamento todo desenhado para que esse evento acontecesse, e a gente, tão logo, apesar de ter sido pego de surpresa, ouvir o que estava acontecendo lá fora, a gente não imaginava que pudesse ser tão rápido. E aí a gente, rapidamente, olhou para dentro do negócio, né, para o nosso time, para a nossa equipe, para os nossos funcionários, tivemos que fechar a loja, suspendemos aí, boa parte da nossa equipe ficou trabalhando em home office, né, o comercial inteiro, 100% dele em home office, e aí a gente começou a entender que em março essa era uma pandemia, era uma crise importante e que a gente precisava se adaptar, né? A gente precisava olhar para dentro do negócio, olhar para o que os nossos clientes estavam sentindo, a dor deles nesse momento, todo mundo praticamente pego de surpresa. E aí a gente foi uma mobilização geral, né? A gente juntou todos os líderes do nosso time, tanto da parte comercial, como da parte administrativa, recursos humanos, logística, TI, marketing, enfim, todo mundo. E a grande preocupação, primeiro, era salvar a vida, né? Era preservar a vida das pessoas, dos funcionários, colaboradores e clientes. E depois entender um pouquinho do que estava acontecendo, o que os nossos clientes precisavam, né? Além do apoio que a gente podia dar a nível de crédito, enfim. A pergunta, depois dessa coisa que você esquematizou para tentar entender o seu cliente, tentar entender seu funcionário, tentar entender todo mundo e assim bolar um plano para juntos seguir em frente de uma forma ou de outra, mas vocês como um segmento que vende, que disponibiliza produto e você vê todo o setor de A&B fechando as portas, a coisa realmente desabando, caindo, pessoas ficando desempregadas, restaurantes fechando, hotéis fechando, que são os seus potenciais clientes. É essa mágica que eu quero saber, porque você realmente, cara, foi incrível, assim, por isso que eu te convidei para essa live, porque vocês vendem isso. Não tinha outro produto, esse era o produto, vender para o setor de A&B. E se o setor fiel de vocês não funciona, e todo mundo fecha e realmente não funciona, não tem crédito, aí entra essa parte que você está falando. Como vocês fizeram isso? Então, a gente, como bem você colocou, João, a gente não tinha como vender, né? Vender prato, copo, talher para operação que não tem serviço de salão, que não funciona, não fazia sentido nenhum. O primeiro momento era ouvir o cliente, né? Entender o que ele precisava. E a gente entendeu que boa parte dos nossos clientes precisavam de apoio e precisavam de apoio tanto moral, né, de ouvir a lamentação e o problema daquele cliente, e que precisavam focar na questão da higiene, da limpeza, da proteção individual, dos EPIs, e a gente rapidamente, ainda no final de março, logo nos primeira semana, a gente fez isso muito rápido, incorporou ao nosso negócio uma linha de produtos que pudessem fazer sentido para os nossos clientes naquele momento. De proteção individual, a gente aumentou a linha, deu um salto aí de 2, 3 itens que a gente tinha na linha para quase 200 itens entre EPIs, exclusivos e para o segmento de food service, para o segmento de cozinha e operações de alimentação, produtos de higiene e limpeza, produtos de segurança, né, higienizador, álcool em gel, coisas que a gente não imaginava que pudesse ter na linha, né, longe, não estava no nosso radar ser um distribuidor desse segmento de produtos também, mas a gente entendia que naquele momento fazia parte do nosso dever de encontrar uma solução que pudesse ser interessante para os nossos clientes. Né? Primeiro ponto, né? Além de preservar as pessoas, a gente criar alguma coisa que pudesse ser diferente, que pudesse nos posicionar como marca, como parceiro, né? Efetivamente fornecer alguma coisa que fizesse sentido naquele momento. Como a gente acabou de falar, não fazia o menor sentido para a gente continuar oferecendo e vendendo copo, prato, panela, imagina, talher. Quem está usando? Aliás, agora, com a retomada, a coisa começa a acontecer novamente. Mas naquele momento, lá no final ainda de março, a gente não tinha outra alternativa, senão 3 pontos importantes. Né? Primeiro, ouvir o cliente. Era importante que a gente soubesse, sentisse aquele momento, qual era a dor dele, o que ele precisava, o que a gente podia fazer naquele momento que pudesse colaborar com o mercado de maneira geral. Esse era um ponto importante, porque senão todo mundo naquele primeiro momento, muita dúvida, muita incerteza, sem saber o que acontecia amanhã,
Os nossos clientes, como você bem colocou, todos eles, com raríssimas exceções, foram atingidos, né? Uns não conseguiram se adaptar ao delivery, outros tiveram que se adaptaram, mas ainda continuam remando, não era uma realidade para muitas operações de food service o delivery, né? E rapidamente, toda essa transformação precisou ser muito rápida, né? Precisou ser muito objetiva. Então a gente precisou ouvir os clientes, entender esses clientes, ouvir as lamentações para tentar disso, a partir daí, tirar alguma coisa que pudesse ser importante para eles e devolver isso, né, para o mercado, como a empresa, a Maranguape, como uma marca que sempre procurou estar perto dos nossos clientes e levar, além de produtos, soluções que pudessem ser interessantes nesse momento, pudesse ouvir, pudesse compartilhar do problema, poder ajudar de alguma coisa, muita ponte, muita relação. Eu digo muito para a minha equipe comercial, para o meu time, de que o papel da gente nesse momento, enquanto distribuidor, que essencialmente é vender talher, copo, utensílio, fogão, geladeira, quando o cliente não se faz necessário o uso, quando ele não está precisando comprar, qual é o nosso papel? É de dar apoio, é de estar perto, é de entender, João, é de entender qual é a dor dele para a gente conseguir encontrar a solução. Né? Não tem outro jeito. O que eu achei mais incrível, além de tudo que você falou aí, a adaptação foi muito rápida, parabéns aí pela sua equipe, adaptou muito rápido, álcool em gel, EPI, toda a paramenta para segurança, realmente para combate aí, para tentar amenizar essa coisa toda. Isso foi uma grande sacada que vocês tiveram. Mas o que me deixou mais surpreso, eu que já sou um cara que frequenta a Casa Maranguape, que compra na Casa Maranguape, que sou parceiro da Maranguape há um tempo aí, desde a Fazenda Culinária, isso já faz, sei lá, alguns anos. Alguns anos. Cara, o que eu fiquei mais feliz na atitude de vocês, eu queria até que você contasse um pouco sobre isso, foi a questão de vocês darem e disponibilizarem a equipe de vocês para consultorias, abrir um canal na internet, no YouTube, para dar esse apoio, coisa que a gente está fazendo isso cobrando. Num momento como esse, vocês abriram a porta de vocês, mesmo não podendo investir, e eu achei isso sensacional. João, foi uma das ações que a gente tomou, enxergou com o exercício de ouvir os nossos clientes. A gente sabia, a gente até desenvolvemos aí uma pesquisa. A gente hoje tem algo em torno aí de quase 4 mil clientes ativos, né? E a gente, nesse momento de entender, a gente começou a fazer uma pesquisa. Na realidade, a gente não chamou de pesquisa, né? Uma campanha de feedback. A gente fez com que a nossa equipe comercial fizesse contato com todos os nossos clientes e com um formuláriozinho para que o vendedor pudesse preencher qual era a dor do cliente, qual era o momento do cliente naquele momento, o que ele estava sentindo. O problema era financeiro, sim, mas podia ser o que a gente podia ajudar, qual era o papel da gente, qual era o entendimento e qual era o status do cliente. Se ele estava fechado, se ele estava operando com delivery ou não, adaptando. E a gente entendeu com essa pesquisa, com os dados, com a informação, de que a gente precisava fazer mais. Não dava mais só para ficar aqui passivo, esperando acontecer, todo mundo em home office, se protegendo, mas alguma coisa precisava ser feita. E a gente tem um staff, um time aí de profissionais de marketing, a gente tem chefes de cozinha dentro do time, dentro da equipe, como colaborador e funcionário, tem uma equipe de tecnologia bacana, de TI, tem uma equipe de recursos humanos. Aí a gente desenvolveu e entendeu que a gente precisava, além de ouvir o cliente, além de entender qual era o momento dele, ele precisava fornecer ajuda, né, braço, mesmo que naquele momento fosse oferecer o ombro para o cliente chorar, né, mas a gente precisava fornecer mais. E a gente nem chama de consultoria, né? A gente criou aí o Todos Juntos, né, @Casa Maranguape, disponibilizamos esse canal para que a gente pudesse fornecer aos nossos clientes de fato, né, sem custo nenhum, sem vincular nada de negócio, de valor ou de preço. Enfim, a gente nem chama de consultoria. Consultoria é uma relação de custo, né, de valor. Não, a ideia não era essa. Era disponibilizar todo o nosso time, toda a nossa equipe, qualquer que fosse o assunto, para que a gente pudesse inteiramente grátis ajudar os nossos clientes a dar um direcionamento, né, pelo menos dar uma direção do que ele precisava fazer, o que ele podia fazer, qual era a decisão, ajudar ele a entrar no delivery, ajudar alguma ação de comunicação, ferramentas de rede social. Algumas informações foram muito legais com relação as decisões com relação às medidas provisórias, de suspensão de contrato. Nosso time de recursos humanos também muito ativo. A gente foi pesquisar, desenvolvendo alguma coisa aqui dentro, e a gente levou algumas informações nesse sentido
para o mercado de maneira geral. Então, assim, foi bem legal. Eu fiquei muito satisfeito de poder contribuir nesse momento com os nossos clientes e parceiros com alguma coisa que fosse efetivamente relevante, né? Que não só a relação de compra e venda de fornecedor, mas que pudéssemos apoiar, como a gente bem fez e está fazendo ainda, e ainda continua nesse ritmo. A pandemia ainda não acabou, né? A gente ainda está sofrendo com isso, são mais de 100 dias, e o time inteiro aí, até bacana de falar isso, de agradecer também a minha equipe, ao meu time, que se colocou à disposição mesmo com as limitações que a gente tinha, mesmo em home office, mesmo não fisicamente estando aqui. A gente começou, logo no início fizemos um rodízio, boa parte, o time comercial todo ficou em casa, alguns da logística ainda ficamos aqui, a parte de ADM financeiro também se revezando. Então essa galera contribuiu demais para que a gente pudesse estar vivo, para que a gente pudesse estar em pé e que a gente pudesse, além de olhar para dentro do nosso negócio, pudesse olhar para o noso cliente também, porque a gente precisa que esse cliente esteja vivo, né? Precisa que esse cliente esteja ativo, vivo, para que a gente consiga continuar aí, depois da pandemia, passar por isso e continuar seguindo a vida, né? Verdade. Cara, parabéns aí pela equipe, realmente. Acho que eu acredito muito nessa questão da economia colaborativa. Eu já falei isso várias vezes aqui na minha rede, que é fundamental esse pensamento para a coisa girar, porque ficou mais claro ainda hoje que sozinho você não vai para lugar algum. Você tem que ter esse pensamento, porque se o seu cliente não estiver bem, você não vai estar bem, assim sucessivamente. Então, essa questão da economia colaborativa, eu acho que veio para ficar, e isso que aconteceu com a gente, com todos nós, veio para algumas pessoas que não entendiam isso começar a entender. Só para fortificar isso que você falou, ainda existe esse canal no YouTube. Como que as pessoas fazem para acessar? É fácil, é tranquilo? Como acontece isso para quem quiser assistir aqui? A gente está assistindo também as informações no YouTube. Continua, João. Na realidade, a gente criou o canal no YouTube. A gente criou ali lançamos o canal no YouTube na pandemia também, esse foi outro ponto. A gente tem vinculando ali pelo menos 1-2 vezes por semana vídeos que possam levar alguma informação relevante. E a gente disponibilizou esse canal, que é um e-mail, é o todosjuntos@casamaranguape.com.br. Esse e-mail está ativo ainda, a gente continua trabalhando com ele, aí esperando, recebendo demanda, trocando informação. O engraçado, João, que muita coisa a gente quando disponibilizou esse canal, a ideia era ajudar, né? E a gente muitas vezes foi ajudado também. Você falou em economia colaborativa, nessa troca. Muita troca nesse sentido. Algumas experiências até de levando. Tem um caso bacana de um cliente nosso, que desesperado, sem saber o que ele fazia com a operação dele de self-service, na verdade, uma comida a quilo. E a gente, por acaso, tinha outro cliente também com o mesmo problema, e a gente acabou fazendo a ponte, colocando os dois clientes para conversar, e eles juntos. Então, assim, muito legal, mas a gente acabou aprendendo muito com essa ação, que está funcionando ainda, de novo, à disposição, esse e-mail, o todos, no plural, né, todos juntos, @casamaranguape. Foi bem legal, assim, no sentido da gente também ter aprendido e continuar aprendendo com as experiências dos nossos clientes, com o que está acontecendo com eles, cada um, né, João? Cada um tem uma história diferente, né? Cada um tem uma dor diferente, cada um tem um problema diferente, e a gente vai tentando aí encontrar a solução personalizada, né? Ou pelo menos a direção. E às vezes, por mais que os problemas sejam diferentes, às vezes a solução é parecida, né? E a gente consegue, fazendo ponte, esse acompanhamento ficou bem legal, tem sido um prazer, mesmo no meio dessa pandemia toda, a gente conseguir fazer essa ponte, essa atividade, tem sido bem bacana pra gente, esse exercício aí de colaboração, de estar junto, de enxergar isso tudo junto, tem sido bem bacana. Isso tudo dentro desses 3 meses a 4 meses aí, né? Que veio acontecendo. Já contou bastante coisa. O time que ficou, a galera que está ali empenhado, trabalhou bastante. E é isso. Acho que só juntos a gente consegue continuar aí realmente a questão do trabalho, a questão das oportunidades, a questão do network que foi feito nesse momento de aproveitar isso mais à frente como exemplo, né? Outra coisa que eu queria te perguntar, cara, passando esse momento, acho que foi o pior momento, aquele primeiro momento e o segundo momento que você contou, que foi um momento de turbilhão, de entender, de saber o que vai fazer, para onde vai, como vai, entendendo tudo isso, a coisa, entre aspas, estabilizada, você já trabalhando em uma linha de pensamento, já tendo um segmento para continuar, hoje, com essa questão da reabertura, sobre as novas normas, sobre a questão da OMS,
da Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde. O que você tem a dizer para a galera quanto a conselho, quanto a orientação? Como a Maranguape se preparou para esse momento reabertura? Então, João, bem colocado por você, é um assunto muito importante que a gente está vivenciando, né? Na realidade, hoje, cada prefeitura tem um protocolo, cada prefeitura tem um decreto, uma decisão. Na realidade, de um país como o nosso, continental, cheio de diferença, né? Acho que cada decisão é de um lugar, cada lugar vive um momento, e aí a prefeitura enquadrou aí o nosso setor, o nosso segmento, a reabertura para o dia 2 hoje, né? A partir de hoje, né? 2 de julho, na terceira fase. E ainda com algumas restrições, obviamente. A gente precisa, as operações precisam se adaptar a esse novo normal, como a gente tem ouvido falar muito. E basicamente uma coisa muito importante, né, João? A gente, numa pandemia, precisa entender e sempre olhar para as pessoas, né? Não tem jeito. A gente precisa olhar para o comportamento do outro. E o grande desafio do operador de bar, de restaurante, é educar o cliente, né? O papel dele é exatamente esse, não tem outro jeito. Né? A gente sabe que pode haver uma euforia de retorno, isso tudo é muito ruim, né? Mas o grande papel do operador é ditar a norma, é efetivamente fazer com que a lei seja cumprida, né? E que as coisas se estabeleçam. O ideal é que a gente comece o que o mercado diz que a gente precisa retomar, e as legislações dizem, hoje o decreto municipal permite que isso aconteça, mas tem que acontecer de maneira comedida, de maneira organizada, né? De maneira cumprindo-se as regras. A gente tem eu julgo uma vitória muito importante do setor, essa questão do uso da área pública, né? Do estacionamento. Acho muito interessante. Primeiro que, na realidade, você tem uma relação muito, muito grande com o mercado carioca, né? O carioca, de maneira geral, já gosta de frequentar um ambiente aberto, né? De ter contato com as pessoas, de estabelecer essa relação num ambiente mais... E em tempos de pandemia, isso faz todo sentido, né? Acho que isso, primeiro, é um ganho assim, extraordinário, muito grande para o setor. O segundo é a questão da higiene e do distanciamento social. São coisas que precisam efetivamente acontecer. Na verdade, dá para retornar? A prefeitura acredita que dá. Né? Mas é preciso que se faça alguma coisa diferente. Não dá para fazer exatamente as mesmas coisas que se faziam antes da pandemia. Então, assim, eu acho que o protocolo da prefeitura, ele, no primeiro momento, foi muito duro, muito radical, inviabilizava que as operações pudessem investir, né? Fazer muito investimento, que não faz menor sentido nesse momento. E aí as coisas, assim, eu acho que é uma questão, número um, é a educação, né? Efetivamente doutrinar e fazer com que o cidadão e o frequentador do bar, do restaurante tenha esse compromisso, né? Com o uso de máscara, com o uso da higienização permanente. A gente ainda tem aí alguns pontos aí que na medida algumas restrições são importantes ainda nesse momento, né? Existe um limitador aí até as 11 horas da noite. Os self-service ainda, né, não estão liberados para funcionar, tem ainda uma restrição com relação ainda à ocupação, com 50%, distanciamento aí de 2 metros de mesa para mesa, uso aí uso de uma pessoa por 4 metros quadrados até. Então, assim, um conjunto de informações, acho que isso está muito claro para todo mundo, o que a gente podia contribuir, né, nesse momento. Era tentar entender muito disso, treinar muito a nossa equipe para que ela entendesse e continue entendendo todas essas mudanças. Tem coisas que mudam de um dia para o outro, né? A coisa acaba mudando, dormiu, a gente acorda com uma informação, dorme e acorda com outra. Então, tentar se adaptar e tentar fazer com que os nossos clientes pudessem retomar, quem quisesse retomar a partir do dia 2, com toda a cautela, com o menor investimento possível e o mais dentro da regra, né? O mais dentro do decreto, para que pudesse minimizar o impacto desse retorno, tanto financeiro, né, de investimento do operador, quanto de bem-estar para o cliente dele, que ele pudesse proporcionar essa retomada com cautela, com segurança, dentro do que os decretos estabelecem, que são muito rígidos e acho que precisam ser nesse momento mesmo. Acho que a coisa precisa desse comportamento da prefeitura
zelando pela relação entre as pessoas, e a gente tentou adaptar nível de produto, tentando fazer uma comparação. O que a Maranguape pôde contribuir? Assim, praticamente com tudo, João. Tudo que o decreto pediu ou pede, a gente está muito antenado com essas informações e cadastrando produto praticamente diariamente. Apareceu a utilização do tapete sanitário, o tapete para fazer a sanitização dos pés. Vamos lá atrás desse tapete, vamos buscar um fornecedor no sul para tapete sanitizante. Precisávamos de higienizador na entrada do restaurante com álcool gel. Vamos encontrar solução. Aí encontra a indústria aqui, ajudando uma pequena indústria ali. Aí criamos aí hoje, por exemplo, higienizador com pedal. A gente tem higienizador de R$140 a R$600. Então atende ao cara mais popular, atende ao cliente intermediário, aquele produto que quer um produto de 100% de aço inoxidável, uma coisa mais durável. Então assim, sempre, João, como a gente começou a conversa lá atrás, entendendo a dor do cliente e criando solução que pudesse ser interessante para todos os bolsos, para todos os níveis de cliente, para qualquer perfil de cliente. E sempre antenado a ter todas as soluções que estivessem sendo determinadas pela prefeitura. Né? Qualquer produto, hoje eu posso dizer para você que 100% das exigências, a gente foi desenvolver escudo de proteção, né? Divisória para mesa, divisória para balcão, divisória para caixa. Encontramos um parceiro aqui perto da gente que pudesse... Esse catálogo já está no site. O catálogo já se encontra no site. No casamaranguape.com.br, o catálogo virtual lá. Na verdade, o catálogo e o encarte promocional com esses produtos também. Estão lá disponíveis no site. Quem está na nossa live vai ter uma promoção aí? Vai ter promoção? Alguém está na live agora e for lá comprar? Sempre tem. Na realidade, a gente... inclusive, vamos criar uma ação nesse sentido, acho bem bacana. Acho que presentear quem está aqui com a gente é bacana, né? Todos os meus seguidores vão ganhar um cupom promocional escrito diamante. Só botar lá diamante, vai ter... Aí a porcentagem eu não posso falar agora, porque senão eu vou comprometer o cara. A gente tem que alinhar. Sim, mas muito bacana, cara, isso que você está falando, e mostra mais uma vez que a Maranguape está com o pé à frente no setor. A experiência de ter 70 anos, mais de 70 anos no mercado, não é uma experiência que vem do acaso. Vem mostrando isso, que vocês estão preocupados, sempre antenados a tudo que acontece, para transmitir isso com segurança para o cliente, para não ficar aquela coisa do achismo. Mesmo a gente dormindo e acordando tem uma nova novidade, vocês estão tentando sempre adaptar ao cliente. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa sobre a questão do atual, o que está acontecendo. Algumas pessoas já reabriram hoje, outras estão começando a reabrir pouco a pouco. Você sentiu alguma diferença já de procura de outros tipos de produto, não só de produto de segurança alimentar, de segurança pessoal, de higiene pessoal, outros tipos de produto? Você já sentiu essa diferença nesse primeiro dia? Já, João. Assim, vou dar um passinho para trás para explicar e chegar no hoje. De novo, a gente, hoje em abril, né, no primeiro mês fechado da pandemia, a gente amargou aí uma queda de quase 80% do nosso faturamento. Né? Mesmo já em abril, criando já dentro do portfólio produtos de EPI, alguns produtos de higiene e limpeza, 80% do que a gente vinha faturando no mesmo período do ano passado, né, o que a gente tinha planejado para faturar. O mesmo aconteceu em maio, né, em abril e maio. Em junho ele vinha mesmo que a gente mudasse, mesmo que a gente... Eu digo, comento aqui com o meu time, com a minha equipe, de que a gente não dá para reclamar, né, do atual cenário, porque a gente sempre se mexeu e vem se mobilizando. Eu tenho trabalhado muito mais hoje dentro da pandemia do que eu trabalhava. Eu achava que trabalhava muito, né? Achava que fazia muito. Cara, a gente vai encontrando mais tempo, vai encontrando mais solução, vai pesquisando, vai trocando ideia. E aí, mesmo nessa sequência de meses de abril e maio, com uma queda de números bem expressivas, e aí a venda de produtos tradicionais, né, utensílios e equipamentos, despencaram, né, caíram, foram praticamente a zero, por motivos óbvios. E em junho a coisa acontecia da mesma maneira. A gente deu uma incrementada, obviamente que em junho a gente já estava mais maduro com a linha nova, né, com a linha de proteção individual e com a linha de higiene e limpeza. Óbvio que esse faturamento começou a acontecer, ainda muito longe da gente conseguir substituir e voltar para um cenário que seria positivo e interessante para a gente. Mas na última semana de junho, nos últimos
posso dizer para você que nos últimos 10 dias, mais ou menos, a última semana, a gente começou a perceber um aquecimento, ainda com loja fechada, né? A gente trabalhando naquele sistema de retiro e pague, começamos a sentir uma demanda maior dos projetos. A gente tinha muitos projetos, João, para acontecer, de muitos empreendedores que estavam empreendendo lá em março, né? Lá em março, que também foram surpreendidos e paralisaram tudo. Então a gente começou com esse movimento de retomada, com esse movimento de reabertura, muitas operações que não abriram hoje e que também não vão abrir hoje, nem amanhã, nem depois de amanhã, vão deixar para abrir na segunda fase, lá no dia 10, no dia 17. A gente começou a perceber um movimento muito grande de fluxo, tanto em todos os canais de negócio, seja pelo telefone, seja pelo site, seja no Retiro e Pague. A gente agora, essa semana, reativou a rotina de loja ainda com algumas restrições, mas começou a atividade novamente. A gente percebeu nitidamente, aí respondendo a tua pergunta, o aumento da venda tanto da linha de proteção individual e da linha de higiene e limpeza, como também uma retomada da linha tradicional, de utensílios e de equipamentos. A gente tomou a decisão de paralisar e congelar os estoques, né, não comprar nada que pudesse ser diferente dessa linha nova, por motivos óbvios, de novo, que não fazia sentido nenhum aumentar o estoque daquilo que não estava vendendo. E a gente começou uma mobilização louca nesse momento, nessa semana e nesses dias, mais precisamente do dia 25, 24 para cá. Houve sim um crescimento muito grande, uma demanda por produtos, tanto da linha nova como da linha tradicional, já com o objetivo da retomada por parte dos restaurantes, já começando a se mobilizar, reativando alguns projetos que estavam paralisados lá atrás, ainda de março. Muita gente, apesar de ser um momento de crise, ser um momento difícil para todo mundo, pelo menos para boa parte da engrenagem, da cadeia, tem gente sim investindo, tem gente sim empreendendo, tem gente sim se movimentando, graças a Deus que a coisa está acontecendo nesse sentido. A gente tem muita gente, os números mostram, infelizmente, muitos restaurantes, muitos bares fechando ou que vão fechar por esses dias, mas também existe um movimento, isso é muito positivo, né? São mais vagas de emprego aparecendo, isso é mais oportunidade para o mercado, começando a acontecer, eu acredito. A gente tem percebido muita mobilização de restaurantes e de bares que não estão se mobilizando para abrir hoje, né, mas que estão se mobilizando para começar a abrir, se adaptando à realidade, se adaptando à operação. Muitos ainda têm colaboradores com contrato de suspenso, contrato de trabalho suspenso, né, ou reduzido, e por esse motivo não conseguiram também retornar, ou que também não acham que é o momento. Enfim, cada um, como a gente falou, tem uma dor, né? Cada um olha para o seu negócio, olha para a sua operação, desenvolve ali qual é a estratégia, como, né, o como fazer, de que maneira fazer, quando, né? Mas a gente, sim, começa a perceber um movimento muito positivo nesse sentido, ainda longe de chegar aos números que a gente vinha praticando antes da pandemia, mas sim, é animador esse movimento. A gente faz com que a gente dê cada vez mais ânimo, mais gás. Eu costumo usar a expressão que o tesão é muito maior para que a gente continue, que não é fácil, João, não é duro, você sabe comigo. Você sabe que você é um profissional do setor, sabe o quanto é difícil para os operadores, o quanto é difícil para a gente que está nessa cadeia, o quanto é difícil para o produtor, né, para a indústria, para o pequeno ou médio ou grande. Então, é todo mundo envolvido e prejudicado, de certa forma, dentro dessa engrenagem. Mas eu fico muito satisfeito, muito feliz de começar a ver um movimento positivo, né, de crescimento dessa linha até então paralisada por conta da pandemia, começando a retomar muito timidamente, mas é um começo, é uma retomada. A gente começa, os números, a previsão para a gente desenvolver a nível de faturamento para de julho já são mais animadores do que eram, da gente prevendo mês a mês essa retomada, de como, de que maneira. A gente fica aí mais, posso dizer para você, mais esperançoso de que dias melhores possam vir aí a partir de agora. Bom, perfeito. Pegando essa linha de pensamento, esse raciocínio que você acabou de fechar aí, bem bacana, você falou uma coisa lá atrás na conversa que eu gostaria de ressaltar aqui na frente. Tudo depende também da educação, né, cara? A educação é fundamental para essa continuidade, para essa evolução do mercado. Não só do mercado do setor de A e B, quanto outros mercados, porque, sobretudo o mercado do setor de A e B, porque precisa do próximo. Porque se o cara não colaborar, não usar a sua máscara, não ficar distanciado, a pessoa vão perceber, vão começar a gerar denúncias
e vamos voltar na estaca zero de novo. Então, a educação é fundamental em qualquer instância da nossa vida. E aí eu deixo o recado aqui, galera, vamos colaborar. A gente está numa retomada, a gente está retomando a coisa. A galera está vendo que é possível fazer. Tem várias pessoas querendo trabalhar, precisando do trabalho. A gente entende que, algumas pessoas entendem que tem que abrir, outras pessoas entendem que não abrir. Essa não é a questão aqui, essa é a questão que abriu. E se abriu, o como a gente pode melhor fazer e melhor desempenhar a nossa função dentro da sociedade. Eu falo dentro da sociedade porque tem o colaborador e tem o consumidor. Então, os dois colaborando, tanto a empresa, tanto o CNPJ quanto o CPF que vai até a empresa, colaborando, as coisas ficam mais fáceis, ficam mais claras, mas tudo depende da sua educação também. Não adianta estar toda hora aparecendo na televisão, usar máscara, álcool em gel, distanciamento e etc., se você não colabora para essa cadeia girar da melhor forma e você acha que isso e banaliza a coisa por conta de você, milhares de pessoas que necessitam desse momento vai acabar aí perdendo essa oportunidade, perdendo a oportunidade de salvar milhares de empregos, de talvez você está até dentro dessa cadeia e você não sabe. Então, tudo isso que o Fernando falou é super pertinente, tudo isso que a gente conversou aqui agora, até agora é super pertinente, mas só vai funcionar bem se a principal pessoa entender isso que somos nós. Se a gente não entender isso, filho, não vai andar. Com todas as adaptações, com toda a revolução, com toda a segurança alimentar, com todos os EPIs, se o ser humano não entender que o problema não é seu, não é teu, e sim nosso, de um conjunto, não vai adiantar. Então, eu gostaria de deixar isso bem claro aqui, para que, galera, vamos ajudar, porque muitas pessoas dependem da gente. João, concordo, só pegando um gancho, eu acho muito interessante essa colocação, concordo plenamente contigo. E muito se falou, né, durante a pandemia, né, dos recursos, a chegada dos recursos tecnológicos, da tecnologia, né, que com a pandemia eles acabaram se acelerando, algumas coisas que a gente não imaginava estar fazendo nesse sentido, nesse momento começaram a ser antecipadas, o uso das ferramentas, da rede social, isso tudo. Mas eu acho que não tem tecnologia e não tem máquina que possa substituir o ser humano, né? E eu acho que esse ser humano, ele é fundamental, ele é importantíssimo para que essa engrenagem gire de maneira positiva, né? Que a coisa seja boa para todo mundo, né? E ser humano com educação, pensando no todo, né? Conseguindo enxergar a engrenagem, que cada um fazendo um pedacinho, um pedação, né? Cada um com um tijolinho consegue construir uma casa, construir uma parede. Eu acho que esse pensamento coletivo, ele é extremamente importante para fazer com que a gente consiga superar todos nós, toda a cadeia, todos os envolvidos, todas as pessoas. Estou falando de consumidor, estou falando de quem cria e desenvolve, quem planta, até o cara que consome, passando por todo mundo dentro da cadeia, pela indústria, pelo operador de food service, pelo funcionário, pelo empreendedor, pelo consumidor, por todo mundo. Acho que se a gente tiver essa consciência coletiva de imaginar que a gente pode cada um fazer um pedacinho e que esse pedacinho de cada um a gente pode fazer a coisa muito mais forte, muito melhor, eu acho que é dessa maneira, pensando desse jeito, que a gente consegue superar esse desafio aí. Então é isso, galera. Perfeito. Eu acho que fica essa dica, fica essa orientação, tanto da minha parte como da parte da Maranguape pelo Fernando. Galera, conscientização, não chega de egocentrismo, já entendeu que sozinho a gente não vai para lugar algum. A gente precisa realmente entender essa economia, que é a economia colaborativa, tanto dentro de economia quanto dentro do socialismo, do social, colaborar para as coisas acontecerem da melhor maneira e da maneira mais rápida, porque eu sei que você não aguenta mais ficar dentro de casa, eu não aguento mais ficar dentro de casa, todo mundo aqui já está saturado, várias pessoas com problemas psicológicos e etc., não só financeiros, e isso precisa mudar, mas tudo vai mudar, obviamente, se a gente colaborar também com isso. Então, o cidadão tem parte fundamental nesse processo de retomada aí ao nosso novo normal. Bom, falando de novo normal, de futuro, mediante tudo que a gente viveu aí, esses 4 meses super intensos, a Maranguape tem alguma estratégia, tem algum plano para o futuro, daqui a 6, 7 meses, 1 ano,
O que vocês estão pensando que o mercado vai virar? Eu acho que o mercado já vira dessa metade do ano para lá, ou não vira, ou é só ano que vem realmente que as coisas começam a acontecer de uma maneira mais natural, veloz. Qual é o comportamento do mercado que a Maranguape espera mediante esse cenário que foi apresentado de 4 meses para o futuro? Então, João, eu sou otimista por natureza, né? Antes de mais nada, antes de qualquer coisa. Eu acho que esse aprendizado, na realidade, se a gente tentar todo esse tempo, desses 4 meses aí, acabei de falar da tecnologia, dos aprendizados que a gente teve, de tudo aquilo que a gente vai aprendendo dia a dia, com a dor do próximo, com a dor do outro, com um aprendizado novo, com uma experiência nova. Eu acho que dá com isso a gente projetar o que acontece lá na frente. É óbvio que a gente acredita ainda que esse primeiro momento, apesar da gente começar a perceber um aquecimento natural das vendas com a retomada, a gente acredita, os números mostram que a gente, aqui no Rio de Janeiro, tem aí a possibilidade de hoje de 10% a 20% dos restaurantes e bares não reabrirem até o final do ano, ou de fecharem até o final do ano. Isso é uma perda significativa de emprego e de operações, falando de Rio de Janeiro, de cidade do Rio. Mas, de qualquer forma, eu continuo acreditando, como eu bem falei aqui alguns minutos atrás, de que a importância e o papel do parceiro, do distribuidor nesse momento, de entender qual é a dor do cliente, qual é a dor do consumidor, é fundamental. Eu vou te dar um exemplo que eu uso muito, falando com o meu time, com a minha equipe. Hoje a gente vende copo, prato, panela, forno combinado, geladeira, álcool em gel, higienizador. Todos esses produtos você encontra em qualquer lugar, né? Está disponível na internet, está disponível nos meus concorrentes, está disponível em qualquer lugar, você consegue comprar hoje. Se a gente for efetivamente olhar só para o produto, né, a gente não vai a lugar nenhum. Né? A gente precisa cada vez mais agregar valor àquilo que a gente vende. Né? E quando a gente traz EPI para a nossa linha, quando a gente traz higiene e limpeza para a nossa linha, quando a gente começa a incorporar alguns outros produtos ao portfólio e aumentando a linha, a gente começa a agregar valor a isso. Né? A gente começa a ser visto como um distribuidor e um parceiro que entende a dor do cliente e que encontra a solução para isso. Então, esse exercício todo nesse momento de pandemia, fazendo um trabalho de exercício, um exercício de futuro, né, a gente acredita que com isso tudo, cada vez mais a gente precisa olhar para a dor do cliente e entender como é que é essa dor. Ponto. Segundo, começar a entender o que a gente pode fazer de diferente, que possa tornar a nossa operação, a Casa Maranguape, diferente dos concorrentes, diferente do mercado de maneira geral. Esse é o primeiro ponto. Esse é o grande aprendizado que a gente, ao longo desses quase praticamente 100 dias, praticamente 4 meses de tempo, essa experiência que a gente adquiriu, mais do que nunca. A gente já tinha isso no radar, a gente já tinha isso no pensamento, a gente sempre acreditou nisso, e agora nesse momento, com toda essa experiência ruim que a gente passou, mais do que nunca a gente tem essa certeza de que é importante que a gente se diferencie sempre, agregando valor àquilo que a gente vende. Né? Porque os produtos que a gente vende são os mesmos disponíveis em qualquer lugar no mercado. Então, a Maranguape só vai se diferenciar se tiver, primeiro, o sentimento de que existe uma pessoa, um ser humano, um homem, uma mulher, uma pessoa do outro lado, né? De que essa pessoa pensa, de que essa pessoa tem dor e de que a gente precisa entender a dor dele para entregar o melhor produto, para oferecer a melhor solução. Isso é fundamental. E, naturalmente, com esse pensamento e pensamento coletivo, olhando para o outro, olhando para a cadeia inteira, olhando para a engrenagem, sem dúvida nenhuma, vai fazer a gente mais forte nos próximos dias. Não tenho dúvida nenhuma disso. A gente exercitando cada vez mais isso, vai fazer com que a gente se diferencie dos nossos concorrentes, de maneira geral, só pelo simples fato de se comportar diferente. Com isso, João, eu consigo ver aí um futuro, não a curto prazo, acho que a gente ainda tem muita dor nesse momento, ainda é um momento ainda de muita reflexão, ainda de aprendizado, mas acredito que a gente consiga, e vejo aí a médio prazo, a gente ainda esse ano, no último trimestre, né, a partir de setembro, outubro, uma retomada bastante interessante. Eu acho que o setor de consumo de bar e restaurante e hotelaria no Rio de Janeiro está na veia do carioca, está na veia do Rio. A gente tem esse viés turístico que eu acho que isso favorece a gente, por mais que a gente tenha um monte de problema na cidade, eu acho que isso é um fator muito interessante para a gente, sabe? Faz com que a gente dê pelo menos uma luz no fim do túnel. E esse comportamento da Casa Maranguape, que a gente tem tentado sempre se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar do cliente, vai fazer com que a gente retome as atividades aí de maneira plena.
a médio prazo. Eu acredito que ainda esse ano, a gente, com a chegada de alguns recursos tecnológicos, né, que a gente conseguiu implementar no negócio, com a criação de algumas ferramentas de comunicação que foram muito interessantes aí para estimular essa relação de entendimento com relação ao mercado, de treinamento, de capacitação, de informação, ter dentro do nosso time hoje profissionais que entendam da operação, né, que entendam com a visão de cozinheiro do negócio. A gente sempre é fundamental e importantíssimo. A gente sabe que ainda boa parte dos investidores desse segmento de food service, empreendem nesse negócio com pouquíssima experiência, né? Com pouquíssima informação. Então a chance de errar é muito grande. Se a gente se coloca como fornecedor, né, como parceiro, como distribuidor, que entende o que o cliente quer montar, entende qual é o sonho dele, né? O que ele está pensando, o que ele está imaginando, entendendo o sonho dele, ensinando e dando o direcionamento necessário para que ele consiga investir bem, investir mais acertadamente, né, contratar melhor, conseguir capacitar e treinar a equipe dele cada vez mais, com foco no resultado, com foco no negócio dele, com entendimento. Acho que isso tudo é um conjunto de coisas, João, que com toda essa experiência de pandemia vai fazer com que a gente consiga retomar. E o nosso mercado, quando eu falo a gente, falo o nosso mercado de bar, restaurantes e de hotelaria, de serviços de maneira geral no Rio de Janeiro. Acredito que no último trimestre a gente já tenha aí uma retomada interessante, positiva, pós-pandemia, aí, bem bacana, com o implemento de todas essas tecnologias, desse pensamento, né, nesse sentido. Eu acho que a gente tem aí muito a ganhar, muito a sair na frente nesse sentido. Pô, perfeito, cara, bacana. Deixa eu ver aqui agora se tem alguma pergunta aqui. Galera, se quiser fazer alguma pergunta, alguém aí que está do setor, que é do setor de A&B, que é empreendedor, que é microempreendedor, que é cozinheiro, que trabalha como garçom, enfim, qualquer pessoa do setor aí de A&B, se quiser fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, pode fazer pergunta que a gente responde aqui para vocês. A gente está falando agora sobre a questão da reabertura do setor de A&B. Algumas pessoas já abriram por total, outras estão fazendo esse processo parcialmente, para que a gente tenha uma evolução dentro, porque isso é como se fosse uma confiança. Vamos reabrir, vamos. Mas se chegar daqui uma semana e ver que essa retomada foi de maneira errada, foi de maneira precipitada, porque aumentou alguns números, algumas questões, isso volta de novo. Então, por isso que precisa realmente da colaboração de todos. Deixa eu ver aqui, ó, tem Penha, ela fala aqui, ó, senhor Fernando, boa noite. Já comprei muitas coisas para o meu trabalho na Casa Maranguape. Os senhores fazem entrega? Perdi o início da live. O problema da internet aqui. Então a Penha pergunta se vocês fazem entrega e ela já comprou muitas coisas para o trabalho dela na Casa Maranguape. Sim. Na realidade, a gente hoje tem 4 canais de negócio bem definidos. O cliente pode optar por comprar na internet, por comprar online, por comprar na nossa loja virtual, ou frequentar a loja, ou comprar pelo telefone, ou receber, nesse momento ainda um pouco mais complicado, a visita de um vendedor, em função aí da pandemia. Mas a gente sim comercializa e entrega em todo o estado do Rio de Janeiro, com frete gratuito na cidade do Rio e no Grande Rio, e em algumas regiões específicas do interior também. Então, sim, a resposta é positiva. A gente vende, sim, faz entrega, sim, em todo o estado do Rio de Janeiro, com frete grátis, inclusive. Perfeito. O Fernando aqui, Silva, ele fala assim, ó, o delivery agora é uma modalidade a ser praticada por todos os estabelecimentos, ou a tendência é retomar o antigo normal? Fernando, né? Fernando. Fernando, tá? E Fernando. Fernando Silva. Então, Xará. Eu acho que, na realidade, o delivery vem para ficar. Eu acho que é fato. A gente vê muitas operações se adaptando aí e mudando aí. Alguns clientes nossos encerraram, inclusive, não retornarão mais à atividade com salão, né, atividade presencial, fizeram a transformação do negócio para o delivery 100% e acreditam que pós-pandemia continuarão sim. Eu acho, assim, falando de Rio de Janeiro, acho que a tecnologia é importante, acho que o delivery vem para ficar, acho que o delivery é fato que vai evoluir, vai continuar evoluindo, vai continuar crescendo. Mas eu acredito, assim, falando de Rio de Janeiro, conhecendo bem o carioca,
né? A gente tem uma característica muito, muito, muito forte dos botecos, dos bares, dessa convivência interpessoal, isso é característico do carioca. Eu acho que a gente vai ter muito mais acesso online, né? Em questão do delivery, isso é bom para o consumidor, até a relação comparativa, mas eu acho que a gente não perde essa essência aí do consumo local, acho que ainda continuará. Se tratando de Rio de Janeiro, não dá para comparar, a gente tem um país muito diferente, né? E olhando para o Rio de Janeiro, eu acredito que a gente, não que seja uma retomada do antigo normal, mas acho que o delivery vem para ficar, provavelmente, com certeza, ele vai representar um percentual maior do faturamento das empresas do que antes da pandemia, mas acredito que a gente retome sim, e acredito que esse número cresça, né? Hoje a gente sabe que o delivery não representava um número muito pequeno antes da pandemia, ele cresceu e vai ficar, mas eu acho que a gente ainda vai utilizar muito ainda do espaço físico e da presença física nos salões, sim. Perfeito. Olha só, aqui o Gui, ele pergunta, a pandemia decretou o fim do self-service, eu acho que ele quer dizer. Eu acho que é o momento. Eu acho que a gente também tem visto muitas operações se adaptando, né, criando um modelo novo, uma operação nova. De novo, acho que o self-service também, ontem eu recebi uma foto no grupo, eu participo de vários grupos aí de operadores, de restaurantes, de bar, enfim. E aí recebi uma foto de uma operação que eu não lembro o nome, de que se adaptando ao self-service. O self-service não pode mais retornar. Nesse momento, pelo menos, ainda está proibida a retomada do self-service, né? E aí ele criou, desenvolveu, ele substituiu todas as cubas, todas as GNs aí do serviço de quente e frio por comida porcionada. Porcionada como se fosse um takeaway. Mas o cliente continua frequentando o salão dele agora, a partir de hoje. Ele entra dentro do salão, olha para o buffet, o buffet está lá, e ele retira aquilo que ele vai comer, embalado, e senta na mesa para comer. É uma opção? É uma opção. Talvez seja a melhor possível? Pode ser que sim, né? A gente vai se adaptando na nova realidade. Eu acho que acabar, uma pergunta do amigo, eu acho que acabar não vai acabar, mas com certeza, com toda a certeza do mundo, ele vai precisar se adaptar. A gente hoje já vende, por exemplo, aqui na Maranguape, já tem criado aí algumas soluções de escudo de proteção. A gente ouve muito de que aquele serviço, pelo menos nesse primeiro momento, né, o serviço do self-service, onde o próprio consumidor serve o prato dele, talvez ele ainda fique, ainda nesse momento ainda está suspenso, né, essa atividade não está retomada. Mas tem uma briga, hoje, uma briga do sindicato de classe, hoje, pedindo que em outras cidades, a vigilância sanitária já permitiu que se use hoje, que o operador forneça a luva descartável, né, a luva hoje aquela de plástico, aquela mais simplesinha, e que com essa luva ele higienize a mão, ele faça o uso da luva e ele possa pegar no utensílio lá, que é o grande vetor aí de contaminação, seria o utensílio, né? Onde você pega lá a concha, a colher, o pegador. Então é uma solução que eu acho interessante. Eu acho que a questão do self não está com os dias contados, não. Acho que é um momento. Eu acho que as adaptações acontecerão e a retomada do self-service vão continuar. Diferente, mas vão continuar, sim, sem dúvida. Excelente. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta de alguém. A Jane Moreira, ela fala assim, eu tenho feito entregas assim no meu segmento. Então, você falou aí, ela só confirmou que ela já está fazendo dessa forma no segmento João, dela. Pode falar. Agora que eu reconheci aqui o F. Nando Silva, aí, meu colega de turma, lá na faculdade. Valeu pela resposta, Fernando. Te vejo na faculdade. Quando voltar, grande abraço, Fernandão. Meu parceiro de carona. É teu parceiro de bancada? Tá junto comigo. Parceiro. Ó, vamos estudar, hein, galera? É isso aí, é muito importante. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui pra galera. Deixa eu ver aqui. Acho que a galera acho que foi bem esclarecedor, assim, acho que foi bem esclarecedor de modo geral o nosso assunto, nosso papo foi muito bacana, fizemos uma linha do tempo aí bem bacana, desde o antes, depois o durante, e agora o pós, que a gente falou, e algumas adaptações que estão sendo feitas, falamos do delivery, falamos do self-service, falamos eu também tenho visto vários modelos de restaurantes aí à la carte, com barreiras e etc. E agora realmente não tem um modo certo hoje. Hoje vai ser tudo adaptado. A partir da adaptação vai começar a surgir as legislações. Eu acredito nisso. Agora a gente já entende que essa forma é a melhor forma. Então, a partir do dia tal, vai ter que todo mundo ser dessa forma. Mas, por enquanto,
fica aquele jeitinho que já está escrito 2 metros de distância, a questão do álcool em gel, a questão da máscara, o que já está aí mais que martelado para todo mundo. Até 50%, né, de ocupação. Até 50%. Muito bacana também essa informação, até questão de 50% para não aglomerar muito, e a gente precisa muito da força de vocês. Bom, Fernando, para a gente já fechando o nosso assunto aqui, cara, primeiramente gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação, disponibilizar seu tempo. Eu sei que, como você acabou de falar, antes da pandemia você já trabalhava, durante a pandemia você trabalhou mais ainda, e agora começou a vir o pós-pandemia, você está mais corrido ainda, então, de tirar meia hora do seu tempo aí para conversar com a gente, para ser esclarecedor, não só para mim, como para várias pessoas que estão assistindo a gente nesse momento. O mais bacana que você aí mostrou todas as ferramentas que a Maranguape começou a usar, permaneceu e está usando, e está pensando no futuro, para também vai ter várias ideias para pessoas que têm a empresa. Não se abster de deixar essa informação só com vocês, compartilhar a informação. Galera, quem quiser, eu sou cliente Maranguape, já faz há muito tempo, eu não estou falando isso por demagogia, mas porque eu realmente consumo Maranguape, gosto muito do atendimento, gosto muito dos produtos que ele vende, desse tratado com o cliente. Para mim, o mais interessante dentro de um segmento, como era o projeto Na Minha Casa, é a questão do tratado com o cliente. Às vezes a comida era até mais ou menos Na Minha Casa, mas a questão do tratado com o cliente... Mas o tratado com o cliente, isso supera qualquer expectativa. Você pode mandar um prato mais ou menos, mas um atendimento mais ou menos, o cara vai embora. Pode ter certeza. E é isso que a Casa Maranguape faz muito bem. Sabe cativar o cliente, sabe entender a dor do cliente, sabe ter essa empatia com o cliente. Então, gostaria de deixar aí um momento para você, deixar uma mensagem de conforto, deixar uma mensagem de esperança para a galera. E você aprende muito no dia a dia, e deixar seus contatos para quem quiser entrar em contato. Qual é o contato da Maranguape, por onde a pessoa pode comprar, por onde a pessoa pode se informar, para a gente fechando nossa live aí, e já agradecendo aí todo o time da Maranguape. Manda um abraço pro Flávio aí, super gente fina também. E claro, mano. Então, João, assim, como a gente falou ao longo de toda a live, né? Acho que o nosso compromisso, a nossa contribuição com o setor, ela é colaborativa, obviamente, mas ela é participativa também, né? É sentindo a dor, é sentindo os problemas que a gente vai construir juntos um cenário menor lá na frente, né? Esse negócio de vender só prato, copo, panela, forno, geladeira, não está com nada. A gente tem que, além disso, agregar mais, cada vez mais. E a gente vai trabalhar muito, continua trabalhando muito, e acho que esse período, esse momento foi importante para que a gente aprendesse e tomasse essa decisão mais do que nunca. E assim, a Maranguape está viva, está aí cedendo espaço aí com esse e-mail do todosjuntos@casamaranguape.com.br. Manda lá seu e-mail, a sua colocação, a sua observação, aquilo que você quiser saber, o que a gente pode te ajudar. A gente, em até 24 horas, retorna, muitas vezes no mesmo dia, com colocação, com observação e com alguma ajuda, né? Para quem quiser conhecer um pouco da nossa operação, a gente retomou as atividades aí de maneira ainda reduzida e com todo o cuidado do mundo na nossa loja física, o nosso showroom, aqui pertinho do CADEG, na São Luís Gonzaga, 188, e as compras virtuais, o site também está ativo. A gente tem lá catálogo virtual, tem carta promocional, tudo disponível com preço, com prazo de entrega, no casamaranguape.com.br. Isso é um pouquinho da Maranguape. E, João, cara, te agradeço mais uma vez, acho que é um prazer imenso estar dividindo aí esse momento contigo, falar um pouquinho para o teu público, falar um pouquinho para esses operadores, para os estudantes, para essa turma toda. Você é um cara que é exemplo para a gente, né, cara? A gente se conheceu há algum tempo, não tem muito tempo, tem alguns anos, né, que a gente se conheceu meio por acaso. Você ainda na verdade, a gente já se conhecia, você, na verdade, como cliente, e a gente acabou fazendo uma amizade que foi bem bacana, que foi muito bacana. Você com a tua atividade, você é um ser humano extremamente interessante, extremamente que as pessoas se espelham em você, né, cara? Você é um cara que esse mercado tem muita gente que tem você como referência. É um prazer imenso estar com você, foi muito bacana. E assim que acabar, a última vez que eu te vi foi na live do teu aniversário, né? Foi a última vez que a gente viu por aqui. Tem um tempo que a gente não consegue e a gente se ver de maneira... pedido coisa para Maranguape em cima da hora e chegou, hein? Até agradecer aí, porque
foi bem bacana. A gente pediu algumas coisas, esse momento de live, dessas coisas, então eu tava sem bancada também, eu também tava me readaptando em casa. Joãozinho, tá aparecendo aqui 15 segundinhos que faltam pra gente acabar. Te agradeço pra caramba. Um grande abraço. Repete o e-mail que eu tô pedindo. Todos juntos, @casamaranguape.com.br. Tá bom? Beleza, João, obrigado tá mais uma vez. Beijo enorme. Fica com Beijão, Deus. um abraço e Beijão. até a próxima. Valeu.